Sejam bem-vindos a mais um episódio de Neurotalks. Hoje, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, mais conhecido como TEA. Para ilustrar, vamos recorrer primeiro a um personagem muito conhecido da TV, o Dr. Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. Com seus interesses bem restritos, rotina rígida e dificuldade para interagir socialmente, o Sheldon se tornou um exemplo popular, ainda que ficcional, do que são os traços autistas. Nesse episódio, nós vamos explorar o que a psiquiatria e a neurologia nos ensinam sobre o TEA, entender suas bases neuropsicológicas, discutir os desafios do diagnóstico e vamos refletir sobre como compreender essas diferenças pode nos ajudar na construção de uma sociedade mais inclusiva. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fica nesse episódio do Neurotalks, com a participação especial dos doutores Ana Soledade e Dr. Tiago Dutra. Não esqueça de seguir o nosso podcast no Instagram, @neurotalks.ufsp, e mandar suas perguntas e comentários. Eu sou Ana Luísa e estão comigo as colegas Laura e Isabela. Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da UBRA Canoas. Mediaremos essa conversa com os doutores Ana Soledade Graef Martins e o doutor Tiago Dutra. A primeira convidada de hoje é a doutora Ana Soledade Graef Martins. É graduada em Medicina, especialista em Psiquiatria e Psiquiatria da Infância e Adolescência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui mestrado em Psiquiatria pela mesma instituição e doutorado em Ciências, Psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. É professora do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS. Atua nas áreas da psiquiatria da infância e adolescência e epidemiologia, estudando principalmente os temas do transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista e psiquiatria do pré-escolar. O nosso segundo convidado é o Dr. Tiago Dutra Lopes, médico pediatra, residente de Neurologia Pediátrica da UFSP Santa Casa, pós-graduado em Psiquiatria da Infância e Adolescência. Foi estagiário do Centro de Autismo da Universidade de Miami durante a graduação e é colaborador do Autism Connect International. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com o objetivo de facilitar informações sobre as principais doenças relacionadas com o sistema nervoso, de maneira breve, prática e acessível. Esse projeto tem como coordenador o Dr. Paulo Vadeci Worm, professor na UFSPA e chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital São José da Santa Casa de Porto Alegre. Bom, primeiramente, quero dar as boas-vindas à doutora Ana. É um prazer receber a senhora aqui no nosso podcast. Para começar, a gente queria que a senhora explicasse um pouco como se diferencia o transtorno do espectro autista de outros transtornos que também afetam comunicação e comportamento, como o TDAH ou a ansiedade infantil. Eu achei essa pergunta bem interessante, porque desde 2013, que a gente tem, a classificação americana na versão atual, que é o DSM-5, foi criada essa categoria de os transtornos do neurodesenvolvimento. E dentro dessa categoria estão o transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual, na verdade o transtorno do desenvolvimento intelectual, os transtornos de aprendizagem, transtornos de comunicação e o próprio TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente vê que entre todos esses existe muita sobreposição, muita comorbidade, às vezes um TDAH que tem sintomas que lembram o autismo com muitos sintomas de TDAH, TDAH com transtorno de aprendizagem e assim por diante. Então, às vezes é difícil fazer uma diferenciação, sim, principalmente naqueles casos mais leves. Vamos dizer que a gente tem um comprometimento um pouco menos intenso. Mas o que caracteriza fundamentalmente o transtorno do espectro autista? É a dificuldade na interação e na comunicação social. Então a gente vai ver que é uma criança ou um adolescente que realmente tem mais dificuldade de permanecer no grupo, de formar uma amizade mais próxima, às vezes se dá bem com todo mundo da sala, mas não tem um amigo mais íntimo, tem uma dificuldade de entender, de fazer uma leitura social de questões que estão acontecendo ao seu redor. Isso, obviamente, pode acontecer no transtorno de déficit de atenção, por exemplo, só que é de uma outra forma. A pessoa tem condições de fazer leitura e muitas vezes não faz porque é muito impulsiva.
né? Porque não para, assim, para se concentrar no que está acontecendo à sua volta. Enquanto que no TEA a gente vai ter realmente uma dificuldade um pouco maior nessa questão que a gente chama hoje de cognição social, inteligência social, né? Que é essa parte aí da nossa capacidade cognitiva, da nossa inteligência, voltada para o entendimento dos sinais de linguagem, dos sinais de comunicação e dos ambientes sociais, muitas vezes, né? Então, acho que isso é o fundamental, é o mais importante para diferenciar de outros transtornos. Com relação à ansiedade, tem uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, até em outras circunstâncias que não tem a ver com o transtorno do espectro autista, que a gente tem um vício cultural de referir muitos comportamentos como ansiedade. E às vezes eles não são ansiedade. Então, quando os pais chegam no consultório e descrevem o comportamento da criança e muitas vezes dizem ele é muito ansioso, a gente pergunta, mas o que tu quer dizer com ansiedade? E é uma criança que não para quieta, pode ser uma inquietação ligada ao TDAH, é uma criança que come muito, e comer muito não necessariamente significa ansiedade, né? Tem vários mecanismos ali psicológicos que podem levar ao comer muito. Então, a ansiedade é muito importante a gente especificar, né, o que a pessoa está querendo dizer com ansiedade. Que, na verdade, vai ser uma condição de preocupação excessiva, ter um tema que fica mais de fato, na cabeça, se repetindo, ou medo de alguma coisa. Então, tem uma cognição associada com a ansiedade, não é só um comportamento. Uma vez confirmado o diagnóstico de transtorno do espectro autista, quais são os principais objetivos do tratamento e suporte do ponto de vista da psiquiatria, considerando que é uma condição que acompanha a pessoa para o resto da vida? Então, acho que a primeira medida assim, que a gente pode tomar é avaliar as dificuldades e as capacidades que aquele paciente apresenta. Então, a gente vai tentar fazer um mapeamento, às vezes com a ajuda de uma avaliação neuropsicológica, às vezes com a ajuda de uma avaliação com a TO ou com a fono. O que tem ali que está funcionando bem e que às vezes também pode ser uma habilidade que até está acima do esperado, e o que não está legal. Então, a gente vai fazer um mapeamento do que tem de capacidades e dificuldades. E vamos tentar focar, então, nessas dificuldades, né, usando as capacidades para nos ajudar no que não está tão legal assim. O principal, acho que atualmente, é a gente ter uma abordagem comportamental. O que é uma abordagem comportamental? Existe essa modalidade aí de terapia que, na verdade, é baseada na ciência da análise do comportamento. Então, a gente vai ter uma terapia baseada, né, em análise do comportamento aplicada, que pode acontecer de uma forma mais estruturada quando é uma criança bem pequena. Então, uma forma mais focada em desenvolver determinadas habilidades, né, da comunicação, da linguagem, e aí possibilitar que aquela criança fale, se comunique de uma forma melhor, faça contato visual, tenha reciprocidade na interação, etc, etc. E quando é uma criança mais velha ou um adolescente, a gente também vai poder focar em determinados comportamentos disfuncionais, né? E tentar melhorar essa parte das habilidades sociais, ao mesmo tempo que lidar com os comportamentos disfuncionais, cada criança de uma forma. Se a gente tiver acesso às terapias, quase sempre a gente não vai precisar de remédio, a gente não vai precisar de medicação. A questão é que, muitas vezes, a gente não tem acesso às terapias e a gente não tem acesso a terapias realmente eficazes. Muitas pessoas que fazem as terapias de uma forma mecânica. A criança fica lá dentro de uma sala de atendimento 2 vezes, 3 vezes por semana com um terapeuta e a família não está envolvida. E a gente sabe que se não houver um envolvimento de pessoas que estão em contato com a criança e que aquilo que é feito lá na terapia não se expanda para dentro dos ambientes que a criança frequenta, a gente não vai ter um sucesso nesse tratamento. Então, existem hoje em dia, em estudo, algumas abordagens que vão treinar os pais para poderem adotar no dia a dia
medidas para o desenvolvimento da comunicação da criança, da linguagem, das habilidades sociais. E isso é bem importante, não é que o pai vai ficar fazendo terapia, sentar com a criança e fazer algo estruturado, mas nos momentos de convívio, de troca, vai dar banho, vai dar comida, vai brincar eventualmente, usar determinadas dicas, né, para poder ir facilitando o desenvolvimento daquela criança. E isso é algo que eu penso que precisa acontecer em toda a sociedade, porque como a gente tem esse boom aí de diagnósticos de muitas crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, nós vamos ter que nos adaptar de alguma forma nas escolas, nos ambientes de trabalho, para poder receber essas pessoas e incluí-las de uma forma mais orgânica, assim. É comum que indivíduos no espectro autista apresentem outras condições de saúde mental, como ansiedade, depressão ou TDAH? Como psiquiatra, aborda essas comorbidades para melhorar a qualidade de vida da pessoa? Tá, então, como eu falei antes, a gente pode usar medidas comportamentais também, abordagens comportamentais, e, eventualmente, a gente vai precisar fazer uso de medicações, né? Então, tem situações, a comorbidade é a regra, né? Não é a exceção. Mas eu sempre foco em explicar para os pais, para os cuidadores, que, na verdade, a criança tem um problema. Qual é o problema? Um cérebro com desenvolvimento diferente daquele esperado. E a forma que isso vai se traduzir para o exterior, a gente acaba dando vários nomes. Porque tem pais que falam assim, tá, mas então o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar? Porque ele tem TEA, tem TDAH e tem mais, sei lá, ansiedade? Na verdade, não é que caiu, não são 3 raios, né? São manifestações diferentes de um mesmo substrato lá, que é esse cérebro que se desenvolveu de uma forma atípica, né? Diferente do que é mais comum. E aí, quando a gente tem sintomas muito intensos na linha do TDAH, na linha do toque, na linha da ansiedade, a gente vai fazer o uso de medicações, muitas vezes. Então, vai usar um antidepressivo, quando for uma rigidez muito grande ou uma repetição muito intensa de comportamentos, que fica mais parecido com o toque. A gente vai usar a medicação, os estimulantes do sistema nervoso central, como a Ritalina, o Venvance, né, a lisdexanfetamina, para os comportamentos de TDAH. Eventualmente, a gente vai precisar usar um antipsicótico quando houver um comportamento de agitação, ou agressivo, ou autoagressivo, né? Então, mas é importante a gente saber que essas medicações têm que ser utilizadas ou quando aqueles sintomas forem muito graves e estiverem realmente atrapalhando a vida e o tratamento da pessoa, ou quando a gente não tiver outra alternativa. Acaba acontecendo que muitas vezes a gente tem que lançar mão da medicação porque realmente não existe acesso às terapias. Tá? Acho que é isso. Um outro detalhe importante é que, como existe autorização em bula, vamos dizer, recomendação em bula, autorizada pela Anvisa, de que a risperidona e o aripiprazol, está lá escrito que são medicações para tratar o transtorno do espectro autista, às vezes a gente vê crianças até pequenas que mal receberam o diagnóstico e já recebem aquela medicação, como se a medicação fosse para tratar o TEA. E não é. Né? Tá liberado, ok, pela Anvisa, mas a gente só deve usar um antipsicótico para uma criança e as outras medicações também, nessas situações que realmente se faz necessário, que são sintomas intensos, com bastante prejuízo para o indivíduo ou para quem está em volta, e sempre lembrando que o antipsicótico, a longo prazo, vai trazer uma série de problemas, aumento de peso e, consequentemente, problemas metabólicos importantes que a gente quer evitar a todo pano, né? E doutora, muitas famílias ainda têm dúvidas sobre o uso de medicamentos no transtorno do espectro autista. Em que situações a medicação pode ser indicada para um indivíduo no espectro? E qual que é o objetivo principal dessa medicação? Por exemplo, ela é usada mais para tratar comportamentos desafiadores, mais para tratar a ansiedade dos pacientes? Como é que funciona? Então a gente já conversou um pouquinho na outra pergunta, mas é nessas situações em que realmente a gente
não teve um sucesso com a terapia ou não teve acesso à terapia e naqueles momentos em que o sintoma é tão intenso que está trazendo muitos prejuízos para a criança. Então, vou te dar um exemplo. Eu recebi recentemente um menino de 6 anos e que os sintomas de hiperatividade são muito, 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 muito intensos. Então, ele é um guri bem inteligente, que tem muitas capacidades, mas ele tem uma dificuldade de parar quieto, às vezes, para conseguir desenvolver um trabalho e um raciocínio. Então, a gente vê que precisa fazer uma intervenção medicamentosa até para conseguir parar para fazer as terapias. Né? Se ele mantiver esse nível de agitação, ele vai ter dificuldade de se concentrar nos trabalhos. Então, a gente precisa usar a medicação nessa situação. Às vezes, a rigidez do pensamento, a rigidez dos comportamentos é muito grande também. Traz um sofrimento bem grande para a pessoa, né? Que tem que ficar submetida ali a um monte de regras. Então, a gente também vai pensar em usar a medicação. Né? Não tem uma regra geral, a não ser essas que eu estou mencionando, mas a gente, quando possível, não vai usar a medicação, né? A tendência, e essa não é uma tendência só minha, né? É uma tendência das pessoas que trabalham com transtorno do espectro autista em todo o mundo, que se a gente não precisar da medicação, não vamos usar a medicação. Dá para ficar bem, né? Muitas vezes só com as terapias e com as ajudas externas. Como a abordagem psiquiátrica para indivíduos com TEA evolui à medida que eles crescem, da infância para a adolescência e depois para a vida adulta? Quais são os desafios específicos de cada fase e como a psiquiatria pode ajudar na transição para a independência e inclusão social? Sim, o ideal, então, é que a gente trabalhe essas habilidades básicas ainda na infância, né? Que a gente possa desenvolver melhor essas questões de interação social, de capacidade de comunicação, de desenvolvimento de habilidades de vida diária, né? Então, treinar a pessoa para poder tomar banho sozinha, se vestir sozinha, comer sozinha. Nos casos, claro, que tem um comprometimento maior dessas funções. Na adolescência, o ideal é que muito disso já tenha melhorado, que a gente já tenha um quadro mais evoluído, digamos assim, no sentido de habilidades já mais adquiridas, já com menos necessidade de suporte, etc. Na vida adulta, o principal, acho que é a gente localizar algo que aquela pessoa possa fazer do ponto de vista laboral, né, de trabalho. Então, encontrar um caminho de profissionalização. Às vezes vai ser um ensino superior, às vezes não, um ensino técnico ou uma preparação mesmo para uma profissão. Mas tentar ao máximo possível deixar aquela pessoa mais autônoma, né, mais independente dos outros, digamos assim. Então, são focos e objetivos diferentes ao longo do ciclo da vida. Uma coisa importante é que a gente vai ter, e isso existe até um artigo muito interessante, científico, de uns 10 anos atrás, eu acho, talvez um pouco mais, que menciona a geração perdida dos adultos que não foram diagnosticados na infância e que vão ser diagnosticados mais tardiamente, né? Então, ao longo do caminho, pelo menos no tempo que eu estou atuando, que são os últimos 30 anos que eu acompanho a psiquiatria da infância e adolescência, a gente sabe que o diagnóstico mudou muito, que esse conceito de espectro foi introduzido e a gente começou a reconhecer situações que antigamente a gente não chamava por esse nome, né? Que não eram claras, assim, não caracterizavam claramente um quadro de autismo. Então, esses quadros mais leves, tem muitas pessoas que vão se dar conta só depois que já estão trabalhando, que já estão vivendo a sua vida, né? E tem um lado que uma vez eu li até uma entrevista com uma jornalista que ela dizia que recebeu o diagnóstico, foi um alívio na vida dela, ela recebeu aos 40 anos o diagnóstico, foi um alívio no sentido de entender que ela era uma pessoa que tinha determinadas
dificuldades e tinha atingido muitas coisas legais na vida dela. Tinha casado, tinha tido filhos, estava trabalhando, etc, etc. E que foi interessante porque ela sempre pensava assim, meu Deus, eu devo ser muito limitada porque eu me esforço tanto para conseguir as coisas que as outras pessoas parecem não se esforçar da mesma forma. Então ela entendeu que, na verdade, ela tinha muito sucesso assim, na vida, porque ela tinha um quadro de transtorno do espectro autista que nunca tinha sido diagnosticado e reconhecido. Então, acho que tem essa questão, esse desafio, que é a gente poder fazer o diagnóstico o mais precocemente possível para evitar que as pessoas tenham todas essas consequências, né? Então, a gente ainda tem uma idade de diagnóstico média no mundo, e no Brasil um pouquinho mais alta, que ainda deixa a desejar, vamos dizer assim, né? O ideal seria que a gente pudesse ter esses diagnósticos mais precocemente. Uma outra questão interessante é que a gente precisa, como eu já falei anteriormente, dessa mudança de mentalidade da sociedade, me parece, assim, que a gente vai ter. Eu tenho um aluno da pós-graduação que recentemente viajou para a Espanha e conheceu um programa lá, onde o foco, eles atendem as pessoas, fazem diagnóstico, fornecem terapias e tratamentos, mas o foco maior é sensibilizar a comunidade e fazer a comunidade entender as necessidades das pessoas com TEA e com outros comprometimentos do neurodesenvolvimento para poder ter uma adaptação maior do ambiente no trato com essas pessoas e no suporte, no apoio que vão dar. Então, existem mais residenciais terapêuticos, por exemplo, onde a pessoa vive sozinha, mas é assistida todos os dias por alguém. Situações assim de fazer passeios, onde vai um grupo com alguns pais, enquanto outros pais podem ter um tempo livre para fazer coisas da sua vida. E daí, outra vez, eles vão estar indo e os outros vão estar descansando, né? Tendo mais liberdade. Então, acho que tem muitas coisas que a gente precisaria de adaptação de toda a sociedade mesmo, para a gente poder ajudar mais os indivíduos em todas as fases da vida. Muito obrigada pela oportunidade de participar do programa de vocês e que a gente possa se encontrar outras vezes. Então, Dr. Tiago, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ficamos muito honrados de ter o senhor aqui hoje conosco e vamos iniciar fazendo a nossa primeira pergunta. Então, como os pais podem identificar os primeiros sinais do transtorno do espectro autista em bebês e crianças pequenas? Existem marcos de desenvolvimento que, se não alcançados, devem levantar um sinal de alerta? Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo desse projeto, achei incrível a iniciativa. Falar desse tema, que é o transtorno do espectro autista, para mim é algo muito prazeroso, porque foi o motivo de eu ter feito neurologia pediátrica. Então, para mim é sempre muito bom estar falando um pouquinho sobre isso, porque eu sempre ensino algo e aprendo algo também. Então, muito obrigado. E respondendo a sua pergunta sobre os primeiros sinais, a gente pode ter diversos tipos de sinais durante a infância. Mas a gente for pensar em cada faixa etária, nos bebês existem estudos que falam até da falta de contato visual do bebê com a mãe durante o aleitamento materno. Então os primeiros sinais eles podem sim ser muito precoces, mas eles ainda não são tão notáveis muitas vezes para a gente aplicar alguma escala diagnóstica ou de triagem. No entanto, existem os marcos de desenvolvimento que a gente tem muito bem explicadinho em nossa caderneta de vacinação. Esses marcos, eles devem ser sempre investigados em cada consulta de puericultura com o pediatra. Desde o momento que a gente tem atraso nesses marcos, aquela criança necessita de uma atenção maior. E existia por muito tempo a falácia, a frase de que cada criança tem o seu tempo e que está no tempo dela, mas esse tempo ele não pode ultrapassar os limites impostos pela nossa avaliação de marcos do desenvolvimento neurológico, psicológico e motor. Quando a gente pensa em sinais de risco ainda nos bebês, a gente pode ter a falta do balbucio, a falta do sorriso social, da linguagem compartilhada da primeira infância, que às vezes o pai aponta para algum objeto, aponta para alguma coisa, a criança, além de olhar para o que foi apontado, geralmente ela olha para a face humana novamente
para ter a questão do entendimento da reciprocidade social. Então, ela gosta de ver a reação do adulto nos primeiros meses de vida, a questão também da interação com outras crianças, a questão da ansiedade de separação, quando a criança ela não tem esse apego com o pai ou com a mãe, isso também é algo alarmante. A criança que tem um choro muito inconsolável, existe também esse relato. Também a criança que tem dificuldades motoras, isso também pode estar presente ali na primeira infância. E, claramente, os movimentos repetitivos, que também fazem parte dos critérios diagnósticos. As crianças que ficam muito irritadas ali com a questão de estímulos sonoros, estímulos táteis, às vezes luminosos. Então, essa hipersensibilidade. A criança que não brinca também com os brinquedos de forma usual. Então, ao invés de andar com um carrinho, ela vai fazer uma fileira de carrinhos. Ao invés de pegar o telefone e falar alô como um adulto que ela vê, ela vai pegar o telefone e vai brincar como se fosse um carrinho. Então, ela não consegue dar função às coisas que geralmente são entendíveis pela maioria das outras crianças. Então, continuando, qual é o papel do pediatra no processo de diagnóstico do transtorno do espectro autista? Quais são os primeiros passos que um pai ou mãe preocupado deve tomar e que tipo de encaminhamentos o pediatra costuma fazer? Bom, o pediatra, ele é a porta de entrada da criança para o acompanhamento da saúde, né? Então, ele tem uma importância desde o momento da admissão da criança no mundo, então ali nas boas-vindas, no recebimento, no primeiro atendimento, e depois no acompanhamento de como aquela criança vai crescer. Eu acho isso a parte mais incrível da pediatria, você acompanhar todo o desenvolvimento de um ser que acabou de nascer e você vê ele adquirindo marcos, ganhos, isso tudo é muito incrível. E o pediatra, em sua consulta de rotina, ele deveria, de fato, acompanhar como aquela criança está indo. Então, necessariamente, o pediatra precisa avaliar tudo isso em cada consulta, não só a questão dos marcos do desenvolvimento, mas examinar a criança, pesar a criança, medir a criança, colocar nas curvas, porque o desenvolvimento neurológico, ele é dependente sim do desenvolvimento físico, então uma criança desnutrida, ela não vai ter um bom desenvolvimento neurológico. Então, o pediatra, ele vai ser literalmente a porta de entrada dessa criança para os cuidados durante a vida dela. E no momento que existem sinais de risco, sinais de alarme ou suspeita de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, e aí eu não estou falando só de autismo, nortear aqueles pais em quais caminhos deveriam seguir seria a parte mais importante da conduta pediátrica. Porque, de fato, o pediatra ele não trabalha sozinho nesses casos. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar, ele precisa de apoio de outros profissionais, até mesmo, às vezes, para avaliar em dúvida diagnóstica, mas ele precisa explicar àqueles pais o que está se suspeitando. Muitos colegas, às vezes, ficam com receio de contar para os pais: eu acho que aquele paciente é autista, mas eu ainda não tenho certeza, não vou falar nada. Mas aquela primeira fala, aquele primeiro alerta, ele pode abrir os olhos dos pais e pensar: nossa, realmente, eu também já reparei isso em casa, ou a avó já reparou isso e eu estou negando. Então, o processo do início do diagnóstico é muito difícil. Então, os pais, na medida que um profissional de saúde, que é alguém qualificado, alerta pela primeira vez, mesmo que ele não receba bem, eles não recebam bem, eles começam a refletir. Tá? Mesmo que seja subconsciente, no inconsciente, ele começa a refletir sobre aquilo. E o papel do pediatra é esse: primeiro, nortear essa família em quais seriam os próximos passos e quais investigações deveriam ser feitas e o encaminhamento para o especialista, se necessário. Bom, Dr. Tiago, com a crescente conscientização sobre o TEA, temos visto um aumento nos diagnósticos. Na sua experiência, o que mudou na forma como o TEA é compreendido e diagnosticado em crianças ao longo dos últimos anos? E quais são os mitos mais comuns que os pais ainda têm? Então, sobre a conscientização do autismo, né? Eu acho que falar sobre o tema é muito importante, mas falar com sabedoria e responsabilidade é mais importante ainda. Infelizmente, por muitos anos a gente via sempre o autismo sendo relatado ou em filmes ou em séries, sempre com super gênios, pessoas incrivelmente boas em ciências e matemáticas e números e que seriam sempre muito brilhantes nas suas áreas de conhecimento. Isso vai muito além do que é realmente, de fato, o autismo que a gente consegue ver. A gente tem uma parcela realmente dos autistas que antes até não recebiam diagnóstico de autismo, mas a maioria de síndrome de Asperger, que hoje a gente já não usa mais esse termo. Hoje em dia, graças à atualização do DSM-5, a gente incluiu vários outros diagnósticos que eram separados: síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento.
como transtorno do espectro autista. Quando a gente fala transtorno do espectro autista, a gente sempre tinha essa ideia de que sempre era uma pessoa introspectiva, que não socializava e que é muito inteligente. Mas o autismo vai muito além disso, né? Então, falar do autismo de fato, do que é, e com propriedade, com sabedoria, do que de fato, quais os campos que o indivíduo necessita de ajuda, para conscientizar as pessoas, não só da saúde, mas da sociedade, em como poder lidar com essas pessoas no dia a dia, é muito importante. Alguns mitos, eles se perpetuam e acabam que, eu acho que esses eventos, essas reportagens que falam sobre autismo são de fato muito importantes, mas eu infelizmente vejo coisas que fogem do aceitável, assim, sobre a informação do autismo, e às vezes a gente vê sobre cura, termos sobre tratamentos inovadores, tratamentos integrativos super modernos, e isso tudo nos traz para um lugar de muita cautela. Primeiro, por um hiperdiagnóstico que, de fato, a gente está começando a viver isso na realidade de quem trabalha no atendimento de neurologia pediátrica ou de psiquiatria da infância e adolescência. A gente vê muitos encaminhamentos, às vezes infundados, porque alguém achou que a criança tem um pouquinho de autismo, ou que adultos que acham que são autistas e às vezes têm outras comorbidades psiquiátricas, e isso acaba atrapalhando e inviabilizando de fato a luta por direitos pela causa, porque quem realmente vive o autismo é uma vivência que é pesada para todo mundo. Tanto é que os termos leve, moderado ou severo não se usam mais, exatamente porque se torna inadequado falar que algum autismo é leve, porque quem vive no transtorno do espectro autista, ele de fato nunca é leve. Então a gente fala nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E alguns mitos que eu falo que se perpetuam, isso de fato a gente escuta quase toda semana alguém falando sobre vacinação, porque com o advento da vacinação a gente tem muito mais autistas, e aí a gente vem com uma série de outras falácias. A questão da vacinação, ela foi proposta por um estudo falso de um médico chamado Andrew Wakefield, que esse cara, ele basicamente fez um estudo fraudado, e ele falava que a vacina da tríplice viral, ela aumentava muito a chance da criança estar dentro do espectro, estava associada com o aumento da incidência e prevalência do autismo na comunidade pesquisada. E esse estudo, ele foi totalmente fraudado, de certa forma, por um laboratório que queria exatamente quebrar a patente da vacina da tríplice viral. Então, essa falácia, ela se perpetua em grupos antivacina até hoje, e isso é muito triste, porque acabou gerando um medo na sociedade, e ainda gera em vários pais que perguntam isso sempre em consultas de acompanhamento. Outras coisas que telas causam autismo. De fato, as telas, elas são capazes de atrasar muito o desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, mas elas não são capazes de causar o transtorno do espectro autista. E outras coisas também que se fala, que às vezes é porque os pais não dão afeto, que são as mães geladeira, que tinha essa teoria de que as mães frias geravam crianças que não sabiam interagir, que a criança, ela pode ser autista por algum trauma da infância. Então, o transtorno do espectro autista tem 2 pilares muito bem definidos: na comunicação, relacionamento social, interação social, e nos comportamentos e interesses fixos e restritos. E é isso que vai causar, isso que vai estar comprometido no autismo, e as causas são genéticas e ambientais. Estamos pouco a pouco descobrindo causas ambientais, então a gente já tem relação de algum uso de medicação com o aumento da prevalência de autismo. Então a gente sabe do ácido valproico em gestantes, que pode aumentar a chance, consideravelmente, da criança estar dentro do espectro. A gente sabe da idade paterna, principalmente acima dos 35 anos, que pode também estar envolvida com o aumento da prematuridade extrema. Então, que crianças prematuras, agora que as nossas UTIs, a gente tem muito mais recurso, de sobrevivência para crianças prematuras que antes não sobreviviam. Então, a chance dessas crianças estarem dentro do espectro também é maior. E tudo isso de fato é verdade, mas aos poucos a gente vai descobrindo coisas, mas essas coisas devem ser muito bem estudadas e elucidadas para que não cause um frenesi geral na sociedade. Uma vez que a suspeita de TEA surge na consulta pediátrica, como o pediatra pode apoiar a família nesse período de incerteza e, posteriormente, no início das intervenções? Existe alguma rede de apoio ou recurso inicial que o senhor costuma indicar? O primeiro contato com a dúvida diagnóstica é um contato muito impactante, Muitos pais relatam que é um luto, uma sensação de luto, porque toda família, quando
concede a vida a uma criança ali no seu meio familiar, ela faz planos, ela sonha com seu filho falando as primeiras palavras, ela sonha com seu filho falando papai, mamãe, ela sonha em andar de bicicleta com seu filho, em ver ele crescer, casar, ter outros filhos, e acaba que quando você dá esse diagnóstico, muitos deles acreditam que seja um diagnóstico, uma sentença. E o diagnóstico de autismo não é uma sentença, ele é uma possibilidade da gente começar a ajudar uma criança que está em uma situação que necessita de ajuda. Isso falando da pediatria, né? Mas esse diagnóstico ele pode acontecer de fato mais tardiamente, durante a adolescência, durante até a vida adulta, principalmente em mulheres. E a abordagem inicial do pediatra para abraçar essa família deve ser muito especial e de fato muito cautelosa, porque não é uma notícia que ninguém gostaria, que ninguém planeja ter. Então a forma com que se fala sobre a suspeita e a forma com que se orienta sobre os próximos passos faz toda a diferença na adesão ou não da família naquele tratamento. E diferente das outras patologias que a gente fala sobre doenças, por exemplo, uma crise de asma, uma amigdalite, a gente vai passar uma medicação e a gente vai ter uma resposta terapêutica que vai ser a desejada ou não, trocamos a medicação ou não. Mas o autismo não, o autismo é um mundo de reavaliações e redescobertas de um mesmo indivíduo que nunca vai acabar. E naquele momento, se a família não tem um bom vínculo com a equipe que está fornecendo aquela notícia e oferecendo aquela ajuda, eles podem ou não aceitar o que você está sugerindo. E a forma com que você vai falar isso vai ser determinante. Se eles vão, de fato, tentar ajudar aquela criança naquele primeiro momento ou se eles vão continuar negando o diagnóstico até os próximos passos. E orientar eles a encontrarem pessoas que também passaram por esse processo é algo fundamental. Então existem muitas associações de pais, mães de pessoas atípicas, instituições também, até terapêuticas e educacionais, que são mais preparadas para receber esse tipo de público. Isso depende muito do município. Infelizmente o SUS ainda impõe algumas barreiras sociais para esses pacientes que são muito significativas. Muitos pacientes ficam anos esperando nas filas de terapias, nas filas de consultas, nas filas de escola, e muitos são privados dos seus direitos básicos, como direito à educação, são negadas matrículas nas escolas por falta de recursos, e muito por parte, às vezes, não por culpa das escolas, mas por culpa da orientação e do suprimento mesmo econômico e profissional das escolas de receberem essas crianças. Então, de fato, saber que você como médico vai nortear todas as áreas da vida daquela criança no primeiro momento é desafiador. É uma responsabilidade muito grande, mas é também o que pode nos trazer uma certa recompensa de permitir uma família escutar o seu filho falar papai e mamãe pela primeira vez, permitir uma criança brincar com outra depois de anos sem conseguir fazer uma interação social básica, permitir com que uma criança comece a conseguir comparecer em locais públicos que não seja a segurança do seu próprio quarto. Então, ao mesmo tempo que é sim desafiador, é uma possibilidade de mudança de futuro na vida dessas famílias e não só das crianças muito grande. Eu acho que isso é algo fascinante. Agora, para finalizar, a intervenção precoce é frequentemente mencionada como fundamental para o desenvolvimento da criança com TEA. O que significa essa intervenção precoce na prática e quais são os tipos de terapias ou apoios que podem ser iniciados o mais cedo possível após uma suspeita ou diagnóstico? Quando a gente fala de intervenção precoce, é exatamente intervir precocemente, como o próprio nome sugere. Mas isso é muito diferente de intervenção com pressa, né? Porque muitas pessoas acabam encaminhando para todo tipo de terapias, uma criança super novinha que acaba sendo sobrecarregada de estímulos, informações e acaba tendo uma irritabilidade muito, muito importante ali na sua rotina de não querer frequentar esses lugares. Mas basicamente a gente intervir nos primeiros anos de vida, onde a gente tem uma janela de oportunidades que é incrível e inigualável para o restante da vida, né? A gente fala que ali nos 3 primeiros anos, né, nos primeiros 1000 dias, que vai ali do concebimento da criança até os 2 anos de idade, a gente tem a neuroplasticidade que é a maior de toda a nossa vida. E ali a gente tem um pico, né, da sinaptogênese que é muito acelerada, principalmente por volta dos 2 anos, que acaba permitindo que essa criança ela consiga evoluir, tem uma neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso sistema nervoso se regenerar, se desenvolver de forma contínua e constante ali o tempo todo,
que é incrível. Então, quando a gente começa a intervir naquela criança nesses primeiros anos de vida, de fato o prognóstico é muito melhor e, claro, a gente acaba atuando antes das primeiras podas neurais, que aí é basicamente uma reciclagem, como se a gente fosse um HD cheio de informações que a gente precisa fazer uma limpeza de tempos em tempos. As podas neurais nada mais são do que isso, nosso sistema nervoso. E os estímulos que são contínuos, constantes e comuns para aquela criança, esses estímulos, essas conexões vão ser reforçadas. Então a chance de você integrar hábitos, conhecimentos, aprendizados e habilidades nos primeiros anos de vida é muito maior. Só você pensar na prática, quem é mais fácil de aprender a falar inglês? Uma criança de 5 anos ou um idoso de 75? Obviamente vai ser a criança de 5 anos, porque aquilo vai se tornar comum para ela. Então a ideia de intervir precocemente com as terapias, com a nossa intervenção multiprofissional, multidisciplinar, onde a gente se conversa e trabalha junto de fato como equipe em prol do paciente, é exatamente esse o objetivo, é trabalhar a criança na sua maior capacidade. Infelizmente, na realidade de todos, né, da grande maioria, conseguir essa intervenção nesse período de tempo, mas quanto antes a gente começar, melhor. O tipo de terapia ideal seria exatamente as terapias comportamentais, e aí a gente destaca a análise do comportamento aplicada, que vem do termo ABA, que em português a gente chama de ABA, ao contrário de que muitas correntes falam, que ABA seria um adestramento dessas crianças, que seria uma forma de reforço tóxico durante o processo terapêutico dessa criança. O ABA, em sua natureza, hoje em dia a gente aplica de forma a reforçar comportamentos positivos, interesses positivos naquela criança, e não transformar aquela criança em um molde de pessoa e humano ideal. A gente quer transformar ela na sua melhor versão, em sua maior capacidade. Então, basicamente, a análise do comportamento aplicado é analisar o comportamento do indivíduo, ver suas dificuldades e trabalhar em cima delas. Então, se meu paciente ele tem dificuldade de estabelecer contato visual ou contato verbal, interação verbal com uma pessoa, é exatamente esse tipo de comportamento que a gente quer reforçar e desencorajar os comportamentos disruptivos. Muitas pessoas acham que a terapia é para tirar a estereotipia ou tirar as excentricidades do indivíduo autista, mas isso não é o objetivo. O objetivo é exatamente a gente reforçar o que de fato é bom e desencorajar o que é danoso para a sua saúde e para a sua futura interação social como um ser humano que deve ser integrado e merece ser integrado na sociedade como parte dela. E assim, se a criança tem dificuldades na questão da aquisição da fala, a gente vai caminhar para a fonoaudiologia. Se a criança tem déficits motores, dificuldades motoras, a gente vai encaminhar para fisioterapia. Então, existem profissionais que são essenciais. Então, a equipe multidisciplinar, de fato, ela vai ser um time que vai abraçar essa criança para potencializar suas capacidades. A terapia ocupacional também tem um espaço muito importante, principalmente nas atividades cotidianas, a psicologia. Então, toda essa terapia, toda essa gama de ferramentas que a gente vem tendo nos últimos anos, isso tudo vai ajudar a criança a estar, de fato, se desenvolvendo da melhor forma dentro do seu quadro neurológico, podendo assim dizer. E é isso, né? O médico ele vai nortear o que de terapia aquela criança precisa, vai trocar ideias, vai ter essa porta aberta com um time de profissionais que atende aquela criança, justamente porque às vezes o médico conhece ali 1 hora por mês da criança e os terapeutas estão ali a semana inteira com a criança, a família está com a semana inteira. Tá com a criança a semana inteira, os professores na sala de aula estão com aquela criança durante toda a semana, por mais horas às vezes que os próprios pais. Então ter esse diálogo aberto com essas pessoas que estão envolvidas no cotidiano do paciente é uma forma excepcional da gente garantir que aquele paciente está sendo visto de forma integral. E eu acho que hoje em dia a gente tem avançado muito nessas questões terapêuticas. Meu sonho é que todos tivessem direito e acesso a essas terapias de forma democrática, de forma completa, integral, mediante as suas necessidades. E a mensagem que eu queria deixar é que a nossa geração, ela tem muito mais informação que as gerações anteriores, então os comportamentos não são mais aceitáveis com uma pessoa que é neurodivergente. Então, comportamentos de exclusão, comportamento de recusa de atendimento, comportamento de qualquer tipo de segregação desses indivíduos, isso tudo é muito complicado, porque para você pode ser só um momento em que você não integrou aquela pessoa, mas para aquela pessoa é mais um dia sendo excluída dentro da sua vida.
E uma coisa que acho que como médicos, independente da especialidade que formos seguir, né, existem muitas pessoas que falam, eu não preciso saber de autismo que eu vou ser traumatologista, não preciso saber porque eu vou ser oftalmologista. Mas essas pessoas, elas vão chegar no seu consultório com diagnóstico ou não, vão chegar no seu plantão com diagnóstico ou não. Então você saber minimamente como ser menos invasivo, como lidar com essas pessoas e como garantir um tratamento humanizado, seja em um ambulatório, no consultório ou no hospital, eu acho que é o dever democrático, um dever social e um dever profissional de cada um que escolhe exercer a medicina, que é a arte de cuidar do próximo, e o autista ele precisa de cuidado, e nesse caso do nosso cuidado, que a gente que é da saúde precisa ter com essas pessoas e com suas famílias. É isso, muito obrigado, pessoal. Bom, e assim a gente chega ao final de mais um episódio de Neurotalks. Doutora Ana e Dr. Tiago, muito obrigada por terem topado, aceito esse convite, participado do nosso podcast e ajudado a trazer esses conhecimentos para a população, né? Essa troca tão bacana que a gente teve aqui. Foi uma conversa incrível e um momento de muito, muito aprendizado. Obrigada! Agora, para finalizar, gostaríamos também de agradecer a você, ouvinte, que nos acompanha do outro lado da tela. Não esqueça de mandar seu feedback e suas dúvidas no formulário de descrição do episódio. Elas vão ser respondidas nas nossas redes sociais. Para mais conteúdos de neuro e para ficar por dentro dos próximos episódios, siga nosso Instagram, @neurotalks.ufspa. Até a próxima!